Bem, nesse vídeo nós vamos fazer a leitura comentada do conto original A Pequena Sereia, escrito por Hans Christian Andersen em 1837. Bem longe do mar, a água é azul como as pétalas da mais linda hortênsia e clara como o vidro mais puro. Mas é muito fundo, mais fundo do que qualquer âncora pode atingir. Seria preciso empilhar muitas torres de igreja, uma em cima da outra, para chegar do fundo do mar até a superfície. Lá embaixo mora a gente do mar. Mas não pense nem por um instante que não há nada lá além de areia nua branca. Oh não! Há maravilhosas árvores e plantas que crescem no fundo do mar. Seus talos e folhas são tão maleáveis que se agitam ao mais ligeiro movimento da água, como se fossem gente. Todos os peixes, grandes e pequenos, deslizam por entre os galhos, tal como os pássaros voejam entre as árvores aqui em cima. Lá embaixo, no ponto mais profundo de todos, fica o castelo do Rei do Mar. Suas paredes são feitas de coral e as janelas compridas, pontudas, são feitas do mais claro âmbar. O telhado é formado de conchas que se abrem e fecham ao amor da corrente. É uma linda visão, pois cada concha tem uma pérola deslumbrante, qualquer uma das quais seria um esplêndido ornamento para a coroa de uma rainha. O Rei do Mar era viúvo havia alguns anos e sua mãe idosa tomava conta da casa para ele. Era uma mulher inteligente, mas orgulhosa no que dizia respeito a seu nobre berço. Era por isso que usava 12 ostras em cada cauda, enquanto todos os outros de alta posição tinham de se contentar com apenas 6. Sob os outros aspectos, era digna de grande louvor, pois era muito devotada às netas, as princesinhas do mar. Eram 6 lindas crianças e não 7 como na versão da animação da Disney. E a mais nova era a mais encantadora. Sua pele era clara e delicada como uma pétala de rosa. Os olhos eram azuis como o mar, mais profundo, como todas as outras, porém não tinha pés e seu corpo terminava numa cauda de peixe. Destaque aqui para essas linhas que são as únicas descrições da aparência da pequena sereia em todo o livro. Ou seja, ela tinha olhos azuis como o mar e tinha a pele clara e delicada como uma pétala de rosa. Ou seja, até a Ariel, com os cabelos ruivos, é uma versão que não condiz com a versão do original de Andersen. E significa, inclusive, que a versão atual de aparência também para a Pequena Sereia no live action também não condiz com o que está no original, uma vez que só 3 linhas em todo o conto dizem como era a Pequena Sereia. Olhos azuis profundos, pele clara, como pétalas de rosa. O dia inteiro as princesas do mar brincavam nos grandes salões do castelo, em que flores cresciam direto das paredes. As grandes janelas de âmbar ficavam abertas e os peixes entravam por elas nadando, exatamente como andorinhas entram voando nas nossas casas quando deixamos as janelas abertas. Os peixes deslizavam até onde estavam as princesas, comiam em suas mãos e esperavam um afago. Fora do castelo havia um bonito jardim com árvores de um azul profundo e de um vermelho flamejante. Aqui, o Andersen continua a descrever como era o reino no fundo do mar, até que ele fala que cada uma das princesinhas tinha um próprio pedaço de terra no jardim, onde podiam cavar e plantar do jeito que elas quisessem. E cada uma plantou do jeito que queria. Uma colocou flores na forma de uma baleia, a outra achou mais interessante moldar o seu como uma pequena sereia, e a caçula tinha uma estátua no fundo do mar, e essa estátua se assemelhava à figura do príncipe que ela ainda viria a conhecer. Essa estátua aparece na animação da Disney e também aparece no original. É como se fosse um prenúncio do que viria quando ela conhecesse o príncipe.
Então aqui diz, ó, mas a caçula fez o seu bem redondo como o sol, o seu jardim bem redondo como o sol, e só quis flores que tivessem um brilho vermelho como o dele. Era uma criança sossegada e pensativa. Enquanto as irmãs decoravam seus jardins com as coisas maravilhosas que conseguiam de navios naufragados, ela não admitia nada além de flores rosa avermelhadas que eram como o sol lá no alto e uma bela estátua de mármore. A estátua era de um bonito menino cinzelada na pura pedra branca e aparecera no fundo do mar depois de um naufrágio. E aí a história começa a falar de que não havia nada de que as princesas gostassem mais do que ouvir as histórias sobre o mundo dos humanos acima do mar. E a avó das princesinhas contava a elas tudo o que sabia sobre navios, sobre cidades, sobre pessoas e também sobre animais. Uma coisa em especial as assombrava com sua beleza, saber que as flores tinham um cheiro, uma fragrância. No fundo do mar não existia essa possibilidade. E também que as árvores na floresta eram verdes e que os peixes que voavam nas árvores sabiam cantar tão docemente que era um prazer ouvi-los. É muito bonita a forma que o Andersen vai descrevendo o fundo do mar, porque ele realmente transporta a gente para esse local e traz sensações que nós humanos, aqui ao contrário da Pequena Sereia, a personagem que está lá, né? Nós humanos estamos acostumados com um lugar onde há cheiro, né? E na verdade a gente descobre aqui um mundo onde as sereias não conseguem sentir o cheiro de nada, porque lá no fundo do mar isso não é possível. Então a gente começa a imaginar e se teletransportar para esse ambiente do Andersen, que é totalmente alheio a nós. E aí a gente sente um pouquinho da curiosidade também que a Pequena Sereia sentia em relação à superfície. A gente sente essa curiosidade em relação ao fundo do mar como leitor. E aí vem a promessa, né? Quando vocês fizerem 15 anos, disse-lhes a avó, vamos deixá-las subir até a superfície e se sentar nos rochedos ao luar. Vendo passar os grandes navios, verão florestas e também cidades. E aí no ano seguinte, né, uma das irmãs completaria 15 anos, mas como pegadinha do destino, a mais nova era a última e ao mesmo tempo a mais ansiosa. A Pequena Sereia, né, de fato, era a mais nova e tinha que esperar todas as outras completarem 15 anos para que ela pudesse subir até a superfície. E aí aqui diz na história, nenhuma das sereias era mais curiosa que a caçula, e era também ela tão quieta e pensativa a que tinha de suportar a mais longa espera. Ironia do destino ou não, ela precisou esperar todas as outras 5 irmãs subirem. Todas elas subiam a superfície, contavam o que tinham vivido e isso deixava a Pequena Sereia com mais vontade ainda de subir para conhecer e saber o que acontecia. Então, na primeira vez que as irmãs subiram a superfície, ficaram encantadas de ver tantas coisas novas e bonitas. Mais tarde, porém, quando ficaram mais velhas e podiam emergir sempre que queriam, mostravam-se menos entusiasmadas. Aí está Andersen dizendo que elas se acostumaram com aquela rotina, né? Até fazer 15 anos é aquela curiosidade, né? Ah, eu quero fazer, quero fazer, quero fazer. Quando chega naquela idade e vivencia aquilo, já não é mais novidade depois que você começa a repetir e aí não se fala mais. Eu vou parar por aqui esse vídeo, a gente retorna com a continuação dessa leitura no próximo vídeo que vai ser divulgado aqui no canal.